Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores colapsos financeiros da história recente do Brasil, o escândalo do Banco Master. E olha, essa é uma história que tem de tudo: ambição sem limites, uma fraude bilionária, corrupção em altíssimas esferas e até, pasmem, uma milícia particular. Vamos entender direitinho como tudo isso foi possível. O castelo de cartas começou a ruir de verdade em novembro de 2025. Foi quando o Banco Master, que parecia um foguete, um sucesso absurdo, teve a sua liquidação decretada pelo Banco Central. O que parecia ser uma rocha sólida, de repente, virou pó. E o mercado financeiro inteiro ficou em estado de alerta. E o tamanho do estrago? Bom, a estimativa é de um rombo financeiro na casa dos 52 bilhões de reais. É um número tão grande que fica até difícil de visualizar, né? Esse foi o prejuízo deixado para trás. Um valor que precisou ser coberto por fundos de garantia e que, claro, abalou a confiança no sistema inteiro. E aí fica a pergunta que não quer calar. Como é que uma fraude desse tamanho pôde crescer tanto, bem debaixo do nariz de quem deveria estar fiscalizando tudo? É exatamente isso que a gente vai detalhar agora. A ponta desse novelo começou a ser puxada pela Polícia Federal com uma operação de nome, vamos dizer, bastante irônico: Compliance Zero. O nome já diz tudo, né? Indicava a total falta de controle, a suspeita de uma fraude que foi orquestrada de dentro para fora. Para a gente entender essa história, a gente precisa conhecer os atores principais. No centro de tudo, Daniel Vorcaro, o dono, o controlador do banco. Do lado dele, o cunhado Fabiano Zettel, que era uma peça-chave na operação financeira. E aqui a coisa fica séria. Paulo Sérgio e Bellini Santana, servidores do Banco Central. Eles deveriam fiscalizar, mas segundo as investigações, estavam na folha de pagamento do esquema. E para fechar, um grupo chamado A Turma, que era o braço de intimidação da organização. A Polícia Federal desenhou um esquema criminoso com 4 núcleos muito bem definidos. Tinha o núcleo financeiro, que criava as fraudes. O de corrupção, que basicamente comprava o silêncio e ajuda de quem deveria impedir o crime. O de lavagem de dinheiro, para esconder toda a granelista. E talvez o mais assustador, o núcleo de intimidação. Isso aqui não era coisa de amador, era uma verdadeira operação empresarial do crime. Certo, mas como é que a fraude funcionava na prática? Qual era a engenharia por trás desse colapso todo? Vamos dar uma olhada em como o dinheiro era basicamente fabricado do nada. O que chama a atenção aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, em 2018, o Vorcaro assume um banco que estava quase quebrado. Em coisa de 5 anos, o patrimônio se multiplica mais de 20 vezes e a carteira de crédito explode. Um crescimento que, hoje a gente sabe, era completamente artificial, baseado numa grande mentira. Então, o pulo do gato era esse aqui. O banco pegava dinheiro de investidores, oferecendo CDBs que pagavam super bem. Só que a garantia para esses investimentos vinha de carteiras de crédito que, segundo a investigação, eram fabricadas. Ou seja, eram baseadas em empréstimos que nem existiam ou que eram de péssima qualidade. Era, na prática, uma pirâmide financeira com roupa de banco. E mesmo depois de tudo estourar, a tentativa de esconder o dinheiro continuou. As investigações mostram que o Daniel Vorcaro teria tentado ocultar mais de 2,2 bilhões de reais numa conta em nome do pai dele. Quer dizer, enquanto o sistema todo sangrava, o dinheiro continuava sendo movido para longe do alcance dos credores. Agora, uma fraude desse tamanho sempre levanta uma questão inevitável. Como é que ninguém viu? Como é que passou batido por tanto tempo? E a resposta da PF é chocante. Não passou. O esquema foi, na verdade, protegido de dentro do próprio órgão regulador. É aqui que a gente vê a traição da confiança pública no seu nível máximo. Paulo Sérgio e Bellini Santana, 2 funcionários de alto escalão do Banco Central, levavam uma vida dupla. Em vez de fiscalizar o Banco Master, eles agiam como consultores do Vorcaro. Eles revisavam os documentos do banco antes de serem enviados para o BC e ainda avisavam sobre qualquer sinal de investigação. E a prova disso, mensagens de WhatsApp, diretas, incriminatórias, sem rodeios. Nessa troca, o cunhado do Vorcaro, o Zettel, avisa: Bellini cobrando, paga. A resposta do Vorcaro é imediata. Claro, é a corrupção documentada em texto puro, mostrando na cara dura como a proteção era comprada e paga. Além da corrupção pura e simples, os servidores também são acusados de outros crimes, como a violação de sigilo funcional, que, trocando em miúdos,
é vazar informações confidenciais que eles conseguiam por causa do cargo para beneficiar o esquema. Uma quebra de dever gravíssima que permitiu que a fraude crescesse sem controle. E se a história toda já parecia um roteiro de filme, agora ela fica ainda mais sombria. O esquema não se limitava só a crimes de colarinho branco, não. Ele tinha um braço armado para garantir que ninguém atrapalhasse os negócios. Esse grupo, conhecido como A Turma, funcionava como uma milícia privada mesmo. A PF apurou que eles recebiam até R$1 milhão por mês para fazer monitoramento ilegal e ameaçar adversários, jornalistas, qualquer um que pudesse ser um risco. Foi justamente a descoberta desse núcleo que levou à segunda prisão do Daniel Vorcaro, o que mostra a gravidade da situação. O colapso do Banco Master, claro, não foi um evento isolado. As ondas de choque se espalharam por todo o sistema, revelando uma teia complexa de conexões e causando prejuízos em cascata, tanto para o sistema financeiro quanto para os cofres públicos. Vamos tentar visualizar esse custo. O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, teve que fazer o maior resgate da história dele, cobrindo não só o rombo do Master, mas também do Will Bank, que era do mesmo grupo. E ainda tem o Banco de Brasília, o BRB, que quase comprou o Master e agora enfrenta um prejuízo potencial de bilhões. No fim das contas, é um custo que acaba sendo socializado, né? E a complexidade não para por aí. As investigações começaram a revelar uma rede de influência que supostamente chegava até figuras muito poderosas da política e do judiciário. Isso levanta um monte de perguntas sobre a rede de proteção que permitiu que o banco operasse desse jeito por tanto tempo. Este quadro, que é baseado em informações que saíram na imprensa, resume algumas dessas alegações que estão sendo investigadas. A gente vê contratos milionários com escritórios ligados a ministros do STF, pagamentos mensais a um ex-ministro da Fazenda e até conversas com dezenas de deputados. É muito importante frisar que tudo isso são alegações que estão sendo apuradas pelas autoridades. E esse caso está longe de acabar. A Operação Compliance Zero continua a todo vapor. Os principais envolvidos estão presos preventivamente, os servidores do Banco Central foram afastados e o Congresso Nacional abriu CPIs para investigar. O saldo disso tudo, por enquanto, é uma crise de credibilidade gigantesca no sistema de fiscalização financeira do país. No final das contas, o que essa análise toda nos mostra é que o escândalo do Banco Master é muito mais do que a história de um banqueiro corrupto. Ele é um sintoma de problemas muito mais profundos. Uma prova de como as fronteiras entre o mercado financeiro, a influência política e o crime organizado podem se tornar perigosamente frágeis. E a gente termina com essa reflexão. O que é que precisa mudar na regulação, na fiscalização, na relação entre os poderes para evitar que um desastre como esse se repita? A resposta para essa pergunta é absolutamente fundamental para o futuro da estabilidade econômica e, principalmente, da confiança nas instituições do nosso país.